Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente procura sempre começar o podcast dessa forma para prestigiar você, independente do momento que você estiver ouvindo o nosso conteúdo. Vamos para mais um episódio do podcast Review. Esse é o nosso 11º episódio e hoje a gente vai abordar um pouco mais sobre cidades inteligentes, casas conectadas, inteligentes, como é que funciona, se é acessível ou não. Prazer mais uma vez, Wagner Salles, para mais um programa. Olá para você, meu amigo Giliardi, olá para todo mundo que está ouvindo a gente nesse momento, seja onde for. E quero agradecer a presença do Bernardo, ele que é arquiteto e urbanista. Muito obrigado por vir aqui conversar um pouco mais com a gente, falar um pouco mais desse mercado, como é que tá. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Giliardi, muito obrigado, Wagner. Tentarei aqui ajudar com pouco conhecimento que eu tenho. A gente costuma dizer que é sempre uma aula, né? Quando exato, a gente traz vocês aqui, a gente aprende muito é. com vocês. Então, esse seu pouco conhecimento aí é muito, na verdade. Exato. Então, vamos embora. Roda a vinheta e bora que vai começar mais um episódio. Você está ouvindo Podcast Review. Então, Bernardo, como a gente estava conversando inicialmente aqui em off antes de começar a gravar, hoje a gente tem cada vez mais falado, surge as demandas de cidades inteligentes, cidades, como posso dizer, autossuficientes, casas conectadas, casas também com essa certa inteligência, enfim. Como é que está hoje em dia? Isso é algo muito distante ainda? Como é que está esse avanço? Esse assunto é mais recente ou esse assunto ele já perdura há muitos anos e só agora com esse boom de informação é que ele está vindo mais à tona? Bom, esse conceito de cidade inteligente ou Smart City é um conceito bem recente, na verdade, né? É um conceito ainda um pouco difuso, mas são aquelas cidades que usam a tecnologia para promover o bem-estar da população, o desenvolvimento econômico, com o objetivo de tornar a cidade mais sustentável também, né? Porque a gente vive um período de escassez de água, de energia, então tudo tem que ser de fato muito bem utilizado. Então é um conceito muito recente e eu percebo que às vezes ele é usado num certo viés para um canto, noutra situação usado noutra. Então a gente vai cada vez mais ouvir esse termo e eu acho que é uma coisa muito interessante. A gente sabe que, a gente diz lá fora, né, sendo mais coloquial nesse sentido, as coisas acontecem numa velocidade muito maior e meio que o que é de moderno começa na Europa para depois chegar aqui no Brasil, geralmente chega anos depois. Como é que tá essa relação hoje no Brasil? Como é que tá? Temos cidades inteligentes, já temos algumas coisas que a gente pudesse usar como um parâmetro. Fora Brasília, né? Brasília que é uma cidade planejada, pode ser que também as pessoas tenham essa relação de ser uma cidade planejada e ser uma cidade inteligente. Acho que tem dois caminhos para cidades inteligentes. Ou ela nasce com esse conceito de cidade inteligente, ou você tenta transformar uma cidade que já existe e aplicar a ela esses conceitos, como uma coleta de lixo que seja mais automatizada, sem o uso, por exemplo, dos caminhões de lixo ou com uma separação mais rápida. Por exemplo, Barcelona instalou um sistema de coleta de lixo que ele acontece a 5 metros do solo e você deposita seu lixo de hora em hora, ele é sugado até uma central que faz esse processamento, às vezes com incineração de algum tipo de material quando ele é orgânico, ou com a separação do lixo. Então o lixo viaja na tubulação subterrânea de Barcelona a 70 km por hora, evitando o uso da gasolina no caminhão, né? Trabalhadores trabalhando à noite, fazendo barulho. Então tem alguns conceitos que já são aplicados em algumas cidades que já existem. Então o conceito de cidade inteligente não pressupõe que ela nasça do zero agora. Ela pode acontecer numa cidade que já está posta, que já existe e tal. O caso de Campinas seria isso? Que ela foi colocada aqui no ranking mês passado, no Ranking Connect Smart Cities, no dia 17 de setembro, né, mês passado, não, há 2 meses atrás, como a cidade mais conectada do Brasil. Então ela já existia. Não é? Então, essa história de tem que criar a cidade para que ela seja conectada, cai por terra, né? É muito difícil. A gente no Brasil tem pouquíssimas cidades que foram criadas do zero, né? Uhum. A exceção de Brasília, Palmas, uma cidade ou outra, Goiânia. Mas uma cidade ou outra nasceu
de forma planejada. As cidades brasileiras são quase todas que aconteceram naturalmente, elas foram crescendo organicamente, sem que houvesse um planejamento inicial que dela derivasse. Então, eu acho que essa segunda hipótese da adaptação das cidades é a hipótese que a gente vai acabar vivendo. De todo modo, já há, por exemplo, uma cidade inteligente surgindo no Ceará, que na verdade não é uma cidade, é um grande bairro junto de uma cidade que já existe, mas ele ganhou esse conceito. Então ele é voltado para habitação social e tem um foco no reuso da água, no compartilhamento de bicicleta, o modal de transporte. Então, esses conceitos que a gente já vem escutando ao longo do cotidiano, se reunidos, formam a tal cidade inteligente. Ô Bernardo, explica pra gente assim, de uma forma bem prática, o que é uma cidade inteligente? Como ela se daria? Porque a gente sempre acha que é uma cidade que vai fazer as coisas sozinhas. E não é bem assim, né? É uma história de reuso, como você já colocou aí, de compartilhamento de transporte. Explica pra gente o que seria uma cidade conectada, porque a gente sempre liga essa palavra conexão a coisas futuristas, a carro voando, né? Aos Jetsons. Aos Jetsons, Explica pra gente aí. Eu acho que a gente já vive essas situações de maneira isolada, então não são elementos novos pra gente, mas quando a cidade começa a democratizar essas coisas e ampliar a cobertura desses serviços é que é importante. Então, uma cidade que tem Wi-Fi aberto nas suas praças públicas, nos seus recantos, isso é um conceito de cidade conectada, inteligente. Tem outro viés aí que você pode discutir, que é o monitoramento por reconhecimento facial. Sim. E aí esbarra também num conceito de privacidade ou não, que tem sido discutido muito no mundo. Então, tem uma série de coisas que são já do cotidiano. Qual a sua opinião sobre o reconhecimento facial? Porque no Japão é um problema, né? E uma solução também. Eu acho que é inevitável. Eu acho que a gente vai viver isso, a gente já vive, a gente já convive com quebra de privacidade no nosso smartphone. Então, sim. Eu acho que não tem muito como escapar disso. Acho que cabe aos governos dosar o nível de informações que é colhido da população e também dar um uso coerente e responsável para essas informações, né? A gente sabe que hoje o que é mais caro no mundo não é petróleo, não é ouro, não é água, não é nada, é informação. Então, sim. Esse tipo de coisa é muito sério, é uma questão que vai permear a discussão por 2, 3, 4 décadas aí, as décadas que virão. Mas eu acho que é uma coisa inevitável, que a gente não tem muito como se isolar, a não ser que você vai viver numa montanha no Alto Sertão, que não tenha conexão com nada, mas você está sujeito a entrar dependendo do contexto, hoje tem internet até via satélite, então ele acaba até se conectando, né? Pois é. Não tem como escapar. Não tem. Então, se você entra num prédio privado, você tem câmera, você tem controle de acesso, você dá informação, você faz check-in e tal. Então, eu acho que isso já faz parte da vida da gente, e se os governos derem um bom uso, um uso responsável para esse tipo de recolhimento de dados, não é algo que me preocupe, não. Eu acho que não tem muito o que fazer, não. O que poderia servir aí para a população numa cidade conectada? Qual seria a diferença principal que você teria estando em uma? Numa cidade conectada, eu acho que a gente vai ter cada vez mais o uso da internet das coisas, os equipamentos públicos também vão estar conectados, semáforos, por exemplo, quando houver um acidente de trânsito, que o próprio equipamento que está instalado nas ruas alerte as equipes de bombeiro ou de trânsito sobre aquele acidente. Então, eu acho que essas coisas vão acontecer naturalmente, a gente não vai sentir, e a gente vai cada vez mais estar dentro do que a gente imaginou que seria o século XXI, né? A nossa região é muito pobre, então a gente recebe, como o Giliad falou, essas tecnologias com certo atraso. Mas, bom, uma hora chega e uma hora a gente vai conviver, né? Eu acho que a gente, há 2 ou 3 décadas, era tão impensado que a gente tivesse tão conectado, era tão distante do nosso cotidiano. A gente usava máquina de escrever, a gente basicamente tinha TV preto e branco ou com as cores muito, muito mal definidas. Então,
hoje a gente vive um acesso à tecnologia que a gente talvez não pensasse quando tudo muito quando rápido, criança. né? Você está falando Muito aí o rapidamente. quê? De 30, 40 anos atrás, né? Acho que essa história Eu ajudava meu pai Não na tinha nem loja telefone, e a gente celular. passava por fax, era um negócio, Sim. já era um negócio incrível e veja como a gente se assustou, né, com essa Vamos coisa. sair um pouquinho das cidades e falar um pouco das casas Eu lembro, conectadas. só, Pode falar, fica à Wagner, vontade, eu lembro, claro. tem um jornalista que eu gosto muito, que chama Flávio Gomes. Uma vez ele escreveu que na década de 70 ele foi fazer o vestibular. Ele tinha acabado de comprar um relógio daqueles que tinha calculadora. Uhum. Ele disse que parou pro relógio, olhou e disse, meu Deus, o que falta inventar. Nossa. E faltava tanta coisa, né? Nossa. Que falta, né? Não sabia ele. É. Não sabemos nós, né? Não sabemos nós. Exato. E diga uma coisa, vamos falar um pouquinho sobre as casas conectadas, né? A gente vê muito isso em filme e é cada vez mais próximo da gente, né? Hoje a gente tem a Siri, a gente tem a Alexa da Amazon, tem a Siri da Google não, do iPhone, né? Da Apple, tem algum da Google? Tem, né? É, Hello Oi, Google, Google. é Oi Google, é Oi Google. E aí isso está ficando muito mais próximo das pessoas, dependendo da localização que ela esteja, né? Da região que ela esteja. As casas, você como arquiteto, como urbanista, você acha que isso já está... É natural você, quando vai construir uma casa, já que a gente não pode construir uma cidade, vamos falar de uma casa, construir uma casa, fala assim, ó, a gente pode agregar aqui que a tua luz, ela ligue quando você pedir, que o teu ar-condicionado ligue também quando você desejar. Você já se deparou com isso, com projetos assim? A gente começa a ter a demanda dos clientes para isso, né? De querer chegar em casa e a água da banheira já está morninha, já está posta, ou o ar-condicionado já está na temperatura que ele quer. Então isso já é possível hoje, já está cada vez mais acessível também. Então isso a gente vai ver com cada vez mais frequência, né? O ar-condicionado, é a TV que já fica ligada, ou sei lá, as luzes quando a pessoa chega dimerizadas no nível que você quer. Então a gente verá com cada vez mais frequência, mas a gente já percebe outros fatores dentro desse conceito de automação. Você falou muito pelo caminho da automação, né? De ter a casa onde a manutenção também se dá com mais facilidade. Por exemplo, esses robôs de varredura de casa, né, que hoje já são mais comuns, que a gente consegue já comprar na internet Polishop e tal. Vai lá e compra. Então eu acho que essa automação, a gente vive num mundo, Wagner, que a manutenção de casa está cada vez mais cara e mais problemática, porque todo mundo tem menos tempo. Sim. Mão de obra também mão de obra cara. Também é caro. Ainda bem que não é graças a Deus, se libertando da escravidão. Então a gente tem cada vez menos funcionários e a gente tem que fazer as tarefas por nós mesmos. Então a automação é muito interessante nesse quesito da limpeza ou da preparação da sua casa na hora que você chega. Se você passa o dia todo estressado no trabalho, gastando tempo no trânsito para voltar para casa, e chega em casa e ainda tem um monte de tarefa para fazer, então chega, a temperatura está você escolhe pelo seu... São os mimos, né, que você quer. Você quer ter um pouco de comodidade, de sentir, né, paguei por isso, vou usar. Né? Acho que seria isso, né, a vontade de se sentir melhor em casa. A gente tem hoje cortinas que são controladas eletronicamente, TV, lava-roupa, lava-louça, ar-condicionado, banheiro, então tudo está conectado. A gente se acostuma com o que é bom muito rápido, né? Porque você começa a usar a Siri, de repente você não para mais de usar. Conheci a Alexa essa semana, que eu assinei a Amazon Prime, e a Alexa é super simpática também, é uma pessoa doida, né? A Alexa é super simpática e tal. Enfim, quem diria que você estivesse conversando com a tecnologia? Não é? Que coisa e ela lhe entendesse, louco, né? Sim, e ela lhe entendesse. Que ela lhe entendesse, que ela percebesse, que ela adivinhasse seu pensamento. Exatamente. Às vezes eu me impressiono escrevendo mensagens assim, onde o celular vai sugerindo coisas que de fato era realmente o que eu queria Não, tem coisa mais assustadora que o Google. Tá lendo meu pensamento, né? Né? Coisa incrível. Pois é. Né? Você está ouvindo Podcast Review. A gente falou um pouco em relação a essa questão de automação, mas puxando mais para o lado da inteligência. Querendo ou não, a gente já vê aí projetos, já até de certa forma, alguns modo beta de aplicações em relação a casas que monitoram o batimento cardíaco, monitoram a frequência de humor, às vezes, das pessoas, a questão de segurança, uma série de soluções. Como é esse contexto? Nossa, aqui atualmente, aqui localmente falando, a gente está
próximo de ter esse tipo de tecnologia aplicada aqui no nosso mercado local? Não, ainda não é uma realidade do cotidiano, não. Eu acho que ia começar a responder a Wagner, ele seguiu pela área da automação, mas a gente, nesse conceito da construção inteligente, da arquitetura inteligente também, eu acho que a gente vem absorvendo algumas coisas que são mais básicas, mas são igualmente importantes. Como, por exemplo, já quase sempre o cliente pede a instalação, prevê a instalação da placa de energia solar. Que há 5 anos atrás isso não acontecia. Então as pessoas já pensam hoje... Era coisa de hippie. Era coisa de hippie, né? Ou de rico, né? Ou de rico, é verdade. De hippie rico. Então, veja, isso hoje quase que todos os clientes que chegam no escritório para pedir uma casa, eu quero energia solar instalada no teto. Eu quero um equipamento, um reservatório para captar água de chuva, porque a nossa região a chuva é muito inconstante, então tem uma época do ano que falta muito. Isso é uma ação inteligente. Na arquitetura a gente diz que também é uma construção inteligente quando a gente usa materiais do local, porque você usa menos gasolina, por exemplo, ou petróleo para transporte de material. Então, se a gente escolhe uma pedra que é da região, a gente economiza um monte de carbono nessa escolha, né? Porque é uma pedra que está aqui, que o transporte é de 10, 15 quilômetros. Influencia em diversos fatores, né? A questão do ambiente, a escolha da economia, dos materiais é muito importante. Coisas. Então, eu acho que esse tipo de solução é muito salutar, entendeu? Você eu falou... acho que compõe o conceito da arquitetura inteligente também. Não só a tecnologia, mas a escolha dos materiais e como se dá esse projeto. Pronto, então você falou aí sobre o projeto, como é que ele se dá, e também falou na escolha dos materiais. E você, numa fala anterior, me disse que era acessível. Acessível quanto? Eu não sei, a automação tem níveis de automação, né? Às vezes, se você só controla a luz da sua casa e o ar-condicionado, é um preço. Se você controla banheiro, é outro. Se você controla os... Me faça aí, na sua imaginação, uma casa massa. Daquela que eu gostaria de morar. Pronto, eu sou o seu cliente a partir de agora. E eu quero uma casa que eu chegue e me ame. Você acha que eu vou gastar quanto a mais no meu orçamento? 300 mil, 400 mil? Não, acho que não chega a isso. Chega a isso, não? Acho que uma casa muito, muito conectada hoje, com vários equipamentos interligados ao seu celular. Isso deve estar em torno de 50 a 100 mil reais. A mais? Esse incremento, Olha aí, então... Mas já é relativamente acessível. Você está construindo uma casa, né? Porque 50 mil a mais não vai. Muito bacana eu acho que se a gente também começar a conseguir financiamento para esse tipo de compra, de escolha do cliente, eu acho que facilita também, né? Porque muita gente esbarra no valor para desembolsar e ninguém tem esses valores disponíveis no momento de construção, porque você gasta com muita coisa no momento de construção. Então, acho que é um caminho interessante que talvez fosse incentivado. Eu acho importante esse incentivo, porque aí você está preservando ainda mais o meio ambiente, né? Principalmente na questão do solar, na questão de você captar a água da chuva. Exato. Acho muito importante. Reciclagem do lixo. A gente não tem na cidade ainda uma coleta seletiva de forma ostensiva, assim, que atinja todos os bairros. Existem ações pontuais, mas que não se espalhou ainda, né? Então a gente ainda está atrás um pouco nisso, mas isso é um caminho irreversível, eu acho. A cidade tem que se atualizar para isso, até porque tem chance de fazer dinheiro com esse tipo de material do lixo, né? É o gás que você pode colher com a queima do material orgânico, né? Então o aterro sanitário, né, pode ser um grande negócio para a cidade. Dentro desse conceito da cidade inteligente, Wagner, tem uma coisa que eu me lembrei agora. Por exemplo, uma horta urbana que seja comunitária é um aspecto de cidade inteligente. Sim. As coisas pequenas são interessantes, né? A pavimentação, em vez de ser com asfalto ou ser com paralelepípedo, com aquele intertravado, sim, que permite a permeabilidade da água ali. E você não torna o chão completamente inóspito, ou não inóspito, mas impermeável à chuva. Isso é um aspecto muito interessante. Quando você vai ali para Porto de Galinhas ou Maracaípe,
Você anda em estrada ali só de intertravado. Isso. E aquilo é muito saudável, porque a chuva bate ali e como ele não tem É absorvida, né? rejuntamento entre as pedras são colocadas, elas são intertravadas porque elas se travam. Você permite que a água seja absorvida pelo solo, e isso é muito importante. Isso é um aspecto inteligente de uma cidade inteligente. Então, se os governos pudessem ir calçando as ruas que precisam ser calçadas com esse tipo de pavimento, seria muito interessante. Porque a gente impermeabiliza a cidade e numa chuva ela acaba cobrando. Devolvendo. Qual é a relação do devolvendo. custo do intertravado para um paralelepípedo ou um asfalto, que é mais comum? O asfalto é um pouco mais caro, mas o intertravado já está no nível do paralelepípedo. Então, uma coisa, então quer dizer que todas as ideias inteligentes que tornam a cidade numa Smart City já existiam há muito tempo, ninguém colocava em prática. Sendo reunidos. Né? Então, é isso que eu disse. É um conceito ainda um pouco difuso, mas que junta coisas que já acontecem no nosso dia a dia. Entendeu? Então, a não impermeabilização do solo urbano é uma atitude de uma cidade inteligente que se contrapõe às cidades que a gente está acostumado, habituado a impermeabilizar tudo e sofrer no período da chuva. Porque, veja, apesar da gente ter pouca chuva, em alguns momentos chove muito. Exatamente. E ela não tem para onde vazar. Exatamente. Então, esse tipo de atitude é uma atitude de uma cidade inteligente. E vem a cobrança, Uma né? coisa, a gente quando vai falar em relação à tecnologia, às vezes se associa muito a dispositivo, aparelhos eletrônicos, etc. Mas a tecnologia, ela em si, se aplica em inovação em muitas coisas. Hoje, na área de materiais, pensando na parte da construção civil, o que é que a gente pode dizer assim que está sendo aplicado tecnologia, está sendo desenvolvido de modernidade naquele tipo de item? Tem de produto cimento, tijolos, telhas, enfim, como é que está esse meio sendo aplicado tecnologia nesses itens? Olha, acho que tem dois tipos de elementos aí que de fato vão ter uma mudança drástica. Um é o vidro e o outro é a telha. Já tem tecnologia fora do Brasil do vidro que absorve a energia da luz do sol e transforma isso em energia elétrica. Nossa. Em um vidro transparente como esse vidro que a gente está acostumado. Então, a mudança estética será imperceptível, mas a mudança tecnológica e de técnica de construção será evidente. E há também um tipo de telha que foi inventado agora que também faz isso, essa absorção melhor, de uma forma melhor que a placa de energia solar. Então, se a placa de energia solar esteticamente não era bonito, a gente vai ter um material agora que vai parecer a técnica tradicional, a telha de recobrimento normal, só que fazendo a função da placa de energia solar na questão da absorção da luz do sol e transformação em energia elétrica. Então acho que esses são dois materiais que vão mudar muito nesses próximos anos e a gente não vai perceber esteticamente, porque eles vão se parecer com os materiais antigos. Então, aquela coisa feia que a gente às vezes esconde a placa de energia solar no telhado embutido, porque ela é feia, ela é grossa, então isso vai deixar de existir. Então, uma das desculpas para as pessoas não colocarem não vai usarem, existir. Então, não existe mais, né? Me diga uma coisa, eu fiquei curioso aqui, você que entende tanto de cidades e cidades conectadas e tal, qual é a cidade que você moraria e por quê? Bom, uma cidade que eu moraria seria uma cidade que eu dependeria menos do carro, que eu pudesse me locomover com mais facilidade a pé ou por transporte público, do que com o meu automóvel particular. Então, esse seria um ponto essencial. Esse é um ponto essencial e uma cidade que tivesse áreas verdes muito bem distribuídas, porque a gente tem cidades no Brasil. Então essa cidade que eu moraria seria Copenhague. Pode ser. Eu tava lendo sobre, só antes de te interromper, que ela tem cerca de 400 quilômetros de ciclovia a mais e movimenta cerca de 40 mil passagens de ciclistas por dia. Nossa. Inclusive, grande maioria, 63% do parlamento se estima que vai ao trabalho pedalando. Acho que aqui no Brasil Curitiba. É uma cidade que está na frente de todo mundo, porque começou a se planejar desde a década de 80. Ou 70, na verdade. Isso. Então é uma cidade que está um passo à frente de todas as outras nessas questões de caminhabilidade,
do uso coerente do transporte público, da bicicleta. Então eu acho que é uma cidade, um bom exemplo. Eu gosto muito também de Buenos Aires, eu acho uma cidade agradabilíssima, assim, com calçadas largas, com ruas interessantes para caminhar. O uso do carro lá é bem dispensável, você consegue andar para todos os cantos com o metrô. O trem então, também, né? O trem e o metrô são muito. Tem uma malha cicloviária também grande. Então eu acho que a gente vai continuar, a gente vai ver muitas cidades tomando essa decisão de dar um pouco mais de importância a outros meios que não o carro. Até hoje o carro foi nosso rei e ele não pode ser o rei porque, né? ele é muito individualista. Ele é muito. Você ocupa com o carro o espaço de, sei lá, 10 pessoas num transporte público. Então isso é muito ruim. Ô Bernardo, falando ainda, relacionando um pouco de tecnologia e voltando com a questão da construção, tem uma tecnologia, eu confesso que hoje eu vejo pouco menos falar sobre, que parecia, ao meu ponto de vista, ser um pouco disruptiva nessa questão da construção civil, que são as impressoras 3D. Porque, querendo ou não, o processo de construção de um empreendimento vai desde o prazo de você planejar, fazer toda aquela arquitetura e depois a execução. E tem um período mais extenso. E há alguns estudos, alguns testes, digamos assim, impressora construindo residência, de certo modo, mais simples, mas em 2-3 dias. Como é que está esse processo, essa aplicabilidade hoje em dia ainda nesse universo? Eu acho que isso é um horizonte interessante. Eu já vi também exemplos, não conheço exemplos aqui no Nordeste ainda, mas já vi na internet casos de casas que são construídas como se fosse uma impressora de 3D dessas que a gente já conhece aqui. Então acho que é um caminho interessante. Eu acho que é o seguinte, a gente tem vivido aqui no Nordeste, experimentado técnicas construtivas diferentes mais recentemente. A gente construía de forma muito artesanal e antiga até muito pouco tempo. A gente constrói ainda muito assim. Então é o mesmo processo de 400, 500 anos atrás, de um tijolo de barro que é colocado um em cima do outro com argamassa e daquilo ali vira uma construção. É um processo completamente artesanal. Então a gente tem hoje na cidade empreendimentos acontecendo com casas construídas com forma de concreto, onde a casa leva 2 dias para ser construída. Está acontecendo aqui na cidade, em Caruaru? Na cidade, sim. Uau! Prédios onde um pavimento é construído, concretado, com 2 dias tem esse outro pavimento em cima dele, com poucos dias a gente já tem o prédio e tudo levantado. Totalmente seguro. Seguro, concreto. É até mais difícil você derrubar. Não, porque é tão rápido que você fica, gente, isso não vai cair, não. Porque eu acho que a nossa cadeia da construção civil é uma cadeia muito que usa coisas muito arcaicas, principalmente aqui no Nordeste. É uma cadeia que emprega gente com pouca técnica, com pouca escolaridade, e acaba forçado por conta dessa pouca técnica, da pouca escolaridade, a fazer o mesmo que aprendeu, o mesmo que sempre se fez, entendeu? Então, hoje em dia, a gente já vê essas mudanças na forma de construção, mas a gente vai ver daqui a pouco alguém que compra uma impressora de casas e instala um canteiro de obras aqui. Ou outra coisa que é mais comum fora do Brasil do que aqui, é da gente criar uma indústria fixa de casas, e elas saem dali prontas para ser instaladas no seu terreno. Quase como porque, veja, a construção civil é uma indústria diferente das demais. Porque ela está o canteiro de obras é a linha de produção dela. Ela muda, é ela que muda. Não é a linha de produção dela que vai andando. É ela que vai andando. Vai ser ótima a discussão, né? Acabei de comprar uma casa. Chega semana que vem. Semana que vem. Linha linda, tem piscina e tal, não sei o quê. Me diga uma coisa. Não os Correios, meu Deus, vai ser um problema. A gente já tem exemplos aqui de empresas que constroem os cômodos em concreto e os cômodos seguem no caminhão, e você junta esses cômodos
num terreno. Uhum. Isso não é habitual, mas a gente já começa a ver. Deixa eu lhe fazer eu uma pergunta. pensei que isso só acontecia em relação a casas a partir de container, né? Mas não, já em construção em concreto, Sim, já acontecendo. Muito Casa em bom. container também, eu acho que a gente começa a ver também as pessoas pedindo, uma outra pessoa no escritório chega assim, eu queria fazer minha casa em container. Isso acontece muito com arquitetura efêmera. A gente acabou de lançar um prédio em forma de concreto lá perto do cemitério Parque dos Arcos. O stand de vendas, em vez de ser construído com alvenaria convencional, são 2 containers que são colocados e eles serão removidos para um outro empreendimento quando eles forem lançados. Então você reaproveita. Porque o stand seria um stand que seria demolido, ele vira um stand outro stand. Você está ouvindo Podcast Review. Um país que tem uma tecnologia interessante assim aplicada na parte da engenharia e construção civil é o Japão, né? Por causa de terremotos, às vezes de tsunamis, etc. Eu acho que eu já vi, faz tempo que eu li, que eles aplicaram molas nos prédios para a questão de terremoto, o prédio não balançar. Que outro fato curioso que eu achei, os prédios parece que ele tem um pouco de inclinação por causa do vento, dependendo da altura, né? Não tem uma relação assim. Um fator decisivo no cálculo estrutural do prédio é a ação do vento. E a ação do terremoto é uma ação parecida com a do vento no prédio, que a gente chama desse movimento horizontal no prédio. Então, quando o prédio balança, ele faz um movimento horizontal que ele tem que aguentar quando é um terremoto ou quando tem uma rajada de vento muito forte. Então, prédios à beira-mar sofrem mais com isso. A gente está numa região que tem algum tipo de atividade sísmica que é pequena, mas existe, né? Então, eu acredito que os engenheiros calculistas deem uma margem de segurança nessa carga horizontal. Então, o Japão tem de fato, como tem muita atividade sísmica, eles criaram um sistema de amortecimento nos edifícios para resguardar esse tipo de dano, né? Evitar esse tipo de dano. Mas eu não sei se vocês sabem, o país pioneiro a fazer isso foi Portugal. Portugal teve uma tragédia gigantesca em 1755 em Lisboa. Lisboa foi completamente devastada. Nossa. Houve um terremoto. Por conta desse terremoto, que já devastou uma parte da cidade, houve um maremoto que engoliu outra parte da cidade. Nossa. E houve um incêndio por conta desses 2 danos que devastou. Fim, acabou a história. Pronto. Apocalipse. Aí nasceu uma plantinha e começaram tudo de novo, né? Foi uma coisa impressionante lá. E boa parte de Lisboa desapareceu nesse tempo. E eles criaram um sistema de fundação próprio para terremoto que foi pioneiro no mundo. E até hoje funciona, porque até hoje os prédios Lisboa estão tá lá ainda, porque né? Já aconteceu outro tipo de terremoto e eles funcionaram, esse sistema funcionou. Então foi a época do Marquês de Pombal, e ele remodelou Lisboa. Se você visita Lisboa, aquela parte da Praça do Comércio que chamam de Baixa Pombalina, esse nome é em função do Marquês de Pombal, que foi quem criou esse sistema e quem remodelou a cidade. Inclusive, os prédios têm a mesma altura, é uma parte muito bonita de Lisboa. E tem reflexo no Brasil também. Uma parte de Salvador era exatamente desse mesmo jeito, porque seguia a lei que foi editada pelo Marquês de Pombal, que era quem mandava de fato a despeito do rei. Era o braço direito do rei, mas era quem comandava Portugal. Olha aí, mais uma aula, tá vendo? Tá vendo aí? Aula que a gente sabe o que a gente não sabia. Sabe o que a gente percebe? Que quase nada mudou, né? Enfim, pra gente finalizar, a gente sempre costuma aqui com nossos convidados pedir uma análise dele, uma perspectiva aí pros próximos dias, né? Nem anos, talvez 1 ano, 2 anos. Como é que tu avalia o cenário local, ou enfim, do nosso estado, o país, de certo modo, com relação a evolução das cidades, a evolução das tecnologias nas casas? Qual é a tua perspectiva em relação a isso? Olha, eu acho que meio nessa linha que a gente já conversou, a gente é um pouco mais atrasado pela pobreza da região, mas a gente vai ver essas coisas. A gente não tinha acesso
a ciclovia, ciclofaixa a gente começa a ter, a gente começa a pensar nessas tecnologias de reuso de água, de aproveitamento de energia solar, e a gente começa a ver, né, com preocupação premente das pessoas na hora de construir. A gente vai começar a ter cada vez mais o controle dos equipamentos da nossa casa remotamente por conexão e direto do nosso celular, ou que não seja o celular. Talvez a gente daqui a 10 anos já não esteja usando mais celular, eu não sei, mas eu acho que a gente vai ter, eu acho que a gente precisa se voltar a esse tipo de uso dos recursos naturais, né? Por exemplo, na Holanda se inventou um tipo de asfalto agora que absorve a energia, o asfalto, e transforma essa energia em energia elétrica. Então isso é uma coisa muito bacana. Eu vi notícias de um tipo de piso agora que transforma a energia cinética agora do pisar das pessoas em energia elétrica também. Então, veja, a gente vai começar a ver coisas agora que a gente não sabe que está criando energia, né? Sei lá, daqui a pouco você está na academia e você na bicicleta está gerando a energia da academia. Sim. Isso daqui a pouco vai ser muito comum. Então, acho que a gente vai perceber essas coisas sem que elas tenham um selo assim de que isso vai ser normal. Vai ser a gente não vai estar diante de uma coisa extraordinária, vai ser do cotidiano. Eu vejo com muito bons olhos isso. Eu acho que pra gente que nasceu num mundo que não era digital, que era analógico, é surpreendente, mas talvez uma criança que tenha 5 anos agora já nem ache isso banal. A gente se surpreende, mas a gente finge costume, né? E a gente finge costume. Não, é normal. Que legal, né? Tranquilo. Nossa, esse piso aqui deixa eu dançar aqui para ligar a televisão. Não, é normal, né? Querido, muito obrigado pela presença, viu? A gente realmente aprende muito quando vocês vêm aqui. Cada convidado novo é uma aula, né? E com você não foi diferente, viu? Muito obrigado. Olha, muito obrigado a vocês e tô sempre à disposição. Bacana, então. Muito obrigado mesmo pela presença. E esse foi mais um podcast review. Só reforçando, tem sempre episódio novo, toda quarta-feira, disponível no portal NE10 Interior. O endereço é super fácil, ne10interior.com.br. Mas também você pode acessar através da sua loja de áudio preferida, tá? Pode procurar lá no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Hear This e tantas outras, tá beleza? E detalhe, se você quiser compartilhar com a gente sua opinião de como é que tá o conteúdo, qual é a sua sugestão de tema, se você tiver alguma pergunta para algum dos nossos convidados, nos envie um e-mail para podcast@tvjc.com.br. Um forte abraço e até o próximo episódio. Fui!